Então agora a gente saiu aí do universo dos sistemas dispersos para entrar aí nas formulações semissólidas. Bom, a primeira que a gente vai abordar dentro desse chamado formulações plásticas são as pomadas, que são definidas como formas farmacêuticas semissólidas de consistência mole destinadas a uso externo, que podem ou não conter substâncias medicamentosas, podem ou não conter fármacos. E por que podem ou não conter fármacos? Porque eu posso, por exemplo, usar as pomadas unicamente buscando ali os seus efeitos físicos, né? Que são ali uma ação protetora, uma ação emoliente, hidratante e lubrificante daquele local. Então, a própria base utilizada na pomada, a depender do tipo de base que eu escolha, ela pode me gerar aí benefícios, ganhos, já em termos de algumas características que eu desejar. E isso é muito importante e é bacana também para a gente trabalhar o racional de escolha dessas bases. E a gente vai, né, estudar aqui a classificação das bases utilizadas para a formação dessas pomadas e entender qual a classificação que o Ansel usa e quais as características de cada uma dessas bases. Mas, enfim, é importante a gente ter em mente que as pomadas elas podem ou não ter substâncias medicamentosas. E, às vezes, o cara vai afirmar isso numa alternativa e a gente vai dizer falso. Podem ou não ter substâncias medicamentosas, mas claro que podem, né? Então, lendo rápido, cuidado, podem ou não. E se não tiverem fármacos, elas poderão ser utilizadas por suas ações protetoras, emolientes e lubrificantes. E aí, gente, quais são os métodos de preparo de pomadas? São principalmente dois, mas um vai ser muito mais utilizado do que o outro, né? Então, a gente tem ali o método de incorporação e o método de fusão. No método, né, como o próprio nome diz, de ambos ali, no caso do método de incorporação, a gente vai incorporar, né, pouco a pouco ali os ativos, usando ali o princípio da diluição geométrica, que a gente usou esse racional lá para mistura de pós, né, lembram disso? Dividir em porções e adicionando porções da mesma quantidade daquela primeira porção que a gente já colocou ali no recipiente. Então, a diluição geométrica vai ser muito utilizada nesse sentido aí para a gente garantir a uniformidade de distribuição desse fármaco nas minhas bases utilizadas para a formação dessas pomadas. E, né, é muito comum a gente usar aí a técnica para incorporação, a técnica de espatulação, que a gente pega ali um vidro ou um mármore. É mais comum para as pastas, né, que também são formulações semissólidas obtidas por esse tipo de técnica, a incorporação. E a espatulação particularmente, que a gente vai ter ali um mármore em que a gente coloca a nossa base, deposita, vai adicionando porções ali dos nossos pós e vai espatulando mesmo, né? E aí esse movimento de fricção ali, de atrito da espátula com a superfície em contato com a pomada é que vai dar essa homogeneidade do sistema. Além do método de incorporação, a gente tem ainda o método de fusão, que como o próprio nome diz, a gente vai fundir todos os recipientes e o fármaco ali. Para isso ele não pode ser termolábil, porque senão ele vai degradar aí com a temperatura, então a gente tem que ter atenção a isso. E caso ele seja, talvez seja o caso da gente preparar a base da pomada e posteriormente, após o processo ali de fusão e tal, solidificação, a gente deixa essa base chegar à temperatura ambiente e incorpora, então, o fármaco. E aí a gente tem, então, portanto, uma combinação de métodos. O de fusão, inicialmente, fundindo ali os ingredientes, né, os adjuvantes da formação ali da base dessa pomada e, posteriormente, a incorporação desse fármaco por ele ser termolábil, né, quando essa base já estiver a uma temperatura ambiente. Caso o fármaco não seja termolável, não vai ter problema então nenhum, eu vou poder fundir ele juntamente com todos os ingredientes, os adjuvantes farmacotécnicos. A técnica mais utilizada para a maioria das preparações semissólidas é a fusão, tá? Então é aí a técnica preferida para a obtenção de pomadas. É bom saber isso? É bom, porque às vezes ele vai dizer num enunciado ou mesmo numa alternativa, que a técnica mais utilizada, já que o Ansel cita isso, né, a técnica mais utilizada para a obtenção de pomadas é a técnica de fusão.
ou o contrário, técnica de incorporação. E aí você vai saber que aquela alternativa é falsa. Né? Porque assim, o arroz com feijão todo mundo sabe, mas esses pequenos detalhes é que nos diferenciam aí enquanto concurseiros na fila aí para conseguir a tão almejada vaga. Bom, e aí eu trouxe aqui uma questão que é simples, seria ali uma questão, né, encaixada ali no ranking da VUNESP como fácil, né, que não dá para errar. Então vamos lá. As pomadas são preparações semissólidas para aplicação externa, podendo ser medicinais ou não medicinais. A escolha do método de preparação depende basicamente da natureza de seus componentes. Em grande ou pequena escala, as pomadas são preparadas de duas maneiras. Por incorporação ou aglutinação? Não, aglutinação não tem, né? Fusão ou diluição? Não, a gente pode usar a diluição geométrica como uma técnica auxiliar dentro do preparo por incorporação para que a gente tenha homogeneidade de dose, uniformidade de dose desse sistema. Incorporação ou fusão? É essa, né? Fusão ou percolação? Não. Fusão sim, percolação não. Percolação a gente precisa lembrar lá dos métodos de obtenção de soluções líquidas extrativas, né? As tinturas, os extratos, os espíritos, as águas aromáticas, lembram disso? A gente tem que lembrar, né? Qual a diferença do espírito para a água aromática? Quando eu falar, vocês já tem que... O espírito são substâncias voláteis numa solução alcoólica. As águas aromáticas são substâncias voláteis em água. Tem que ter esses conceitos em mente, gente. Ali no final, fusão e aglutinação. Também, né? Aglutinação ali não tem nada a ver. Então, percebam. Ele bota ali, faz uma mistura ali de técnicas, né? Mas a gente tem que ter clareza de que pomada é incorporação ou fusão. Tá?